A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Antônio Marcos. Eu estou aqui na minha casa gravando esse vídeo. Eu fiz um vídeo agora anterior falando sobre o Natal e volto aqui dizer para falar sobre crente águia. Você é um crente águia? Quantos anos vive uma águia? Quantos anos vive uma águia? Você sabia que a águia é um animal, é uma ave que vive comendo peixe? O alimento especial da águia é comer peixe. A águia, ela enxerga longe, tem uma distância incrível, ela enxerga um peixe lá no fundo do mar e ela desce com as suas garras e pega o peixe e leva. O prato preferido da águia é peixe. O cristão, ele tem que ser como a águia. O cristão tem que enxergar o mal longe, o cristão tem que enxergar a dificuldade, o inimigo te rodeando de longe. Então o cristão tem que ter esses cuidados. A águia, ela vive 40 anos. A águia, ela vive 40 anos. Depois dos 40 anos, a águia, ela se recolhe e começa a arrancar os seus bicos, começa a envergar o bico da águia e ela não consegue comer mais. Então a águia, ela passa por um processo de arrancar o bico e depois tirar suas penas. E ela se renova novamente. Aí a águia, ela vive mais 30 anos, que dá um total de 70 anos, e aí ela morre. O cristão, ele tem que saber que a fase da transformação, da libertação, traz dor. A fase da transformação na vida do cristão é sofrimento, é angústia, porque quando nós tentamos nos libertar de algo que está preso dentro de nós, e nós não queremos fazer esse algo, ele traz dor, ele traz sofrimento. Então a águia, ela vive seus 70 anos, e ela arranca o seu bico, arranca a sua pele. Mas não é sobre a águia que eu quero falar aqui nesta noite. Hoje, 25 de dezembro de 2025, eu, pastor Antônio Marcos, não vim aqui falar sobre a águia, vim aqui falar sobre o urubu. Você sabia que o urubu ele vive entre 10 a 30 anos? O urubu não vive muito tempo não, gente. O urubu, ele vive pouco tempo. O urubu rei, ele vive 30 anos. O urubu rei. Esse urubu rei, ele só vive 30 anos. De 10 a 30 anos é o urubu que vive. E eu vim te dizer nesta noite que o crente fofoqueiro, aleluia, o crente fofoqueiro, ele é igual ao urubu. O crente fofoqueiro, ele só enxerga podridão na vida daquela pessoa. Ele não consegue ver, ele não consegue enxergar coisa boa naquela pessoa. O crente fofoqueiro, ele tem a língua de teú. Ele tem a língua de teú, que ele só vai falando mal da pessoa. Então, existe esse tipo de crente dentro das igrejas. Crente que tem língua de teú, crente fofoqueiro, crente urubu. Esses crentes, irmãos, ele só enxerga a podridão, ele não consegue enxergar a perfeição, ele não consegue enxergar nada de bom, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. Então, esse tipo de crente só enxerga coisas ruins na pessoa. Mas eu vim aqui te dizer nesta noite, não seja um crente urubu, mas seja um crente águia. O urubu, ele não tem garra para pegar o animal. O urubu, ele não tem predador. Ele fica em cima de um galho da árvore, metendo a língua das pessoas, falando mal. É o crente urubu. Ele fica em cima de um galho, só observando o defeito dos irmãos, para tentar matar aquela pessoa com fofoca. Ele conseguiu tirar da igreja, ele conseguiu afastar do outro. O que ele faz? Ele vai lá e come a parte mais saborosa do animal. E qual é a parte mais saborosa do animal? Você sabe qual é a parte saborosa? É o olho. O urubu gosta de comer o olho primeiro do animal. Assim é o crente urubu. Ele fica te observando o tempo todo, metendo a língua em você com a língua de teú, falando mal de você, falando mal do teu ministério, esperando ver a sua morte para depois arrancar o teu olho. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite, que não seja um crente urubu, seja um crente águia. Observa de longe, sente o cheiro longe, porque o urubu, milhões e milhões de quilômetros, ele sente o cheiro da carniça.
E Jesus escreveu lá no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 24 e versículo urubu, para que eu me afaste dos crentes urubu, para que você se afaste dos crentes abútrio, que é o mesmo urubu. Então, se afaste dos crentes abútrio. Isso inclui tudo. Tem pastor urubu que tem inveja do seu ministério, tem pastor urubu que não gosta do seu chamado, então faz de tudo para parar você. Mas você aproveita uma rede social como essa e prega contra os crentes urubu. Amém? Que Deus abençoe nesta noite. Eu desejo você uma boa quinta-feira. Não vou desejar já Feliz Natal, porque Natal, todos os dias, Jesus nasce dentro de mim, quando eu pego o pão e o cálice e vou tomar a ceia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, povo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.